Na aviação, cada voo é um delicado equilíbrio entre precisão, conhecimento e a imprevisibilidade dos céus. Pequenos erros podem ter consequências fatais e fatores aparentemente insignificantes podem se alinhar de forma traiçoeira, transformando um simples voo em uma tragédia inevitável. Neste caso, uma piloto experiente realizava seu segundo procedimento de pouso quando algo deu terrivelmente errado. A aeronave, que momentos antes parecia estar sob controle, de repente perdeu altitude de forma brusca, colidindo com uma estrutura que não deveria ter sido um obstáculo. O que teria acontecido nos segundos finais? Foi uma falha humana ou um erro de julgamento? A resposta para esse mistério pode estar em um detalhe quase imperceptível, um elemento que, por si só, parecia inofensivo, mas que acabou se tornando um fator crucial para um desfecho trágico. Nascida em 31 de janeiro de 1992, em Salmon, Idaho, Chelsea Brittany Infenger era a quinta de 7 filhos. Desde cedo, desenvolveu uma paixão pela aviação, inspirada por seu pai, Jim Bob Infenger, que também era piloto. Ela obteve seu certificado de piloto privado ainda no ensino médio e se formou como oradora oficial de sua turma em 2010. Mais tarde, obteve um diploma em Finanças Empresariais pela Universidade Estadual de Utah em 2018 e começou a voar em tempo integral no ano seguinte, tornando-se piloto comercial e instrutora de voo certificada em uma escola de aviação no Arizona. No início de 2020, quando a pandemia começou, voltou para Idaho e começou a trabalhar como piloto para uma empresa de carga chamada Jim Air. De acordo com seu pai, ela era muito respeitada, muito além de sua idade. A aeronave que estava pilotando no dia do acidente era um Cessna 208B Caravan de 2013. Este é um avião de asa alta, que geralmente é capaz de transportar até 9 passageiros, mas também é utilizado para transporte de carga, que era o seu propósito no dia do acidente. A mulher começou a operar o Caravan em novembro de 2021 e foi aprovada nos testes de proficiência por instrumentos e checagem de linha em fevereiro de 2022. Brittany acumulava quase 1.400 horas de voo no total, sendo cerca de 200 delas no Caravan. De acordo com seus registros na Jim Air, havia registrado aproximadamente 26 horas de voo por instrumentos na aeronave. No entanto, apenas 2 dessas horas foram registradas entre sua aprovação no teste de checagem em fevereiro e o acidente, ocorrido quase 2 meses depois. Ou seja, ela não tinha muita experiência pilotando o Caravan em condições meteorológicas adversas. A instalação Gem State Processing está localizada do outro lado do rio Snake, em frente ao aeroporto de Burley, que já existia antes da construção da usina. Em março de 2016, o gerente do aeroporto alertou a FAA sobre as novas chaminés que estavam sendo construídas pela Gem State, que ele acreditava serem mais altas do que o permitido. A FAA não sabia sobre a construção e, quando entrou em contato com a Gem State, foi informada de que as chaminés tinham 60 pés de altura. Pilotos da região também haviam alertado sobre o risco que essas chaminés representavam para a aviação. Apesar dos alertas, não foram tomadas medidas imediatas. Em maio do mesmo ano, foi reconhecido que as chaminés de 70 pés representavam um risco para a navegação aérea, e foi pedido alterações. Em 2017, as chaminés foram elevadas para 100 pés e passaram a ser consideradas seguras, com a exigência de serem pintadas com faixas laranja e branca e equipadas com luzes de obstrução. Porém, essas medidas ainda não foram o suficiente para evitar que acidentes acontecessem. No dia 13 de abril de 2022, Brittany se preparava para um voo normal com destino ao aeroporto municipal de Burley, em Idaho. Naquele ano, ela já havia pousado no local 12 vezes, mas essa seria sua última viagem.
A previsão do tempo para o aeroporto de Burley indicava condições de voo visual, com um teto de nuvens a cerca de 2.600 pés e visibilidade de 6 milhas. O problema era que o voo de Salt Lake City até Burley estava estimado para durar 1 hora e 7 minutos, e durante esse tempo um sistema climático se moveu pela região. Quando foi iniciada sua primeira abordagem, o tempo havia piorado, com um teto de 2.300 pés e visibilidade reduzida para apenas 1 milha devido à neve leve. A temperatura estava em menos 3 graus Celsius, o que significava que voaria em condições de formação de gelo. Embora a aeronave estivesse equipada com um sistema de proteção contra gelo, ainda havia restrições que a piloto precisava seguir. De acordo com o manual da aeronave, em condições de gelo, era necessário manter uma velocidade mínima de 95 nós com os flaps recolhidos. Durante a aproximação nessas condições, os flaps deveriam ser ajustados entre 10 graus e no máximo 20 graus, mantendo uma velocidade mínima de 85 nós. O aeroporto não é controlado e não possui equipamentos de degelo no solo. Por isso, a política da sua empresa recomendava realizar um sobrevoo da pista sempre que necessário para avaliar as condições do aeródromo. Quando estava a cerca de 32 quilômetros do aeroporto, Brittany entrou em contato com o controlador de voo, que a orientou a seguir para a abordagem usando o sistema de navegação por GPS para a pista 20. Essa abordagem por GPS estava dentro dos requisitos necessários para tentar aterrissar. Entretanto, com apenas 1,6 quilômetros de visibilidade, encontrar a pista seria muito difícil. Essa abordagem não era de precisão e não contava com orientação vertical para auxiliar a descida até a pista. Isso acontece porque a trajetória final de descida tem um ângulo de 3,75 graus, mais íngreme que o padrão de 3 graus encontrado na maioria das aproximações de precisão. O motivo pelo qual essa abordagem é mais inclinada do que o normal são as chaminés de exaustão no telhado da usina de processamento localizada do outro lado do rio, a cerca de 2.600 pés do final da pista. Basicamente, elas são altas demais para permitir que os pilotos sigam uma trajetória normal de 3 graus até a pista. Existe um pequeno símbolo ao lado, indicando um obstáculo a 4.179 pés de altitude, mas ele não informa que essas chaminés se elevam 100 pés acima do solo, diretamente no alinhamento da pista. Felizmente, como Brittany já havia voado para Burley 12 vezes naquele ano, é provável que já tivesse visto as chaminés de exaustão antes e soubesse o quão próximas estavam da pista. De acordo com os dados de voo, durante a primeira tentativa de aproximação, manteve uma trajetória constante de descida de 3,75 graus desde cerca de 2.070 metros até a pista. Ela voou com os flaps recolhidos e a uma velocidade de cerca de 240 km por hora, que era bem mais alta do que o mínimo necessário para voar com os flaps recolhidos, para evitar o acúmulo de gelo. Saiu das nuvens quando estava a cerca de 700 metros do solo, mas devido à neve e à visibilidade limitada a apenas 1,6 quilômetros, não conseguiu ver a pista até atingir a altitude mínima de descida de 1.390 metros. Quando o piloto chega abaixo da altitude mínima de descida, a aproximação se torna visual, ou seja, o piloto passa a ser responsável por evitar obstáculos. Se perder a pista de vista, deve realizar uma manobra de arremetida, ou seja, subir novamente para tentar outra aproximação. A investigação não conseguiu confirmar se Brittany estava usando o piloto automático durante as aproximações, mas sabemos que ela manteve a descida com a mesma trajetória de 3,75 graus. Continuou descendo e, em um vídeo de segurança do aeroporto, foi possível ver que a piloto passou pelo final da pista a apenas 6 metros de altura. A mulher estava avaliando as condições da pista antes de aumentar a potência e tentar novamente a aproximação. Quando iniciou sua segunda aproximação, as condições meteorológicas no aeroporto estavam melhorando rapidamente. No entanto, ainda havia uma leve nevasca e condições de formação de gelo. Isso significava que Brittany deveria ter feito a aproximação com os flaps ajustados entre 10 graus e 20 graus.
Mas ela manteve os flaps recolhidos, assim como na primeira aproximação. Esse detalhe seria um fator determinante para o que aconteceu a seguir. No segundo procedimento de aproximação, a aeronave estava pelo menos 25 nós mais lenta do que na primeira tentativa e, eventualmente, reduziu sua velocidade para 85 nós, mantendo essa velocidade pelos últimos momentos do voo. 30 segundos antes do impacto, a pista ainda estava visível, mas a saída de exaustão ficou oculta atrás do painel de instrumentos, permanecendo fora de sua visão até cerca de 3 segundos antes do impacto. Nesse momento, já era tarde demais para reagir. Entretanto, isso não explica como ela chegou a uma altitude tão baixa a ponto de colidir com a estrutura, já que conseguiu evitá-la facilmente na primeira aproximação. De acordo com a investigação, o último ponto de dados do voo, chamado ponto J, mostra que Britney estava a uma altitude de 4.387 pés e ainda descia a uma trajetória estável de 3,75 graus. Sua velocidade era de 100 nós e ela estava descendo entre 450 e 212 pés por minuto, o que indicava uma aproximação controlada. O problema surgiu quando, ao chegar ao ponto J, estava a apenas 1.400 pés de uma estrutura de exaustão. Quando atingiu a estrutura, sua taxa de descida teve que aumentar rapidamente para cerca de 1.500 pés por minuto, quase 3 vezes mais rápido do que vinha descendo até aquele momento. Segundo uma testemunha e imagens de vigilância, logo após sair das nuvens, Britney passou imediatamente por uma nuvem de vapor, antes de colidir com a estrutura que a matou. O NTSB considerou a possibilidade de que o vapor dessas nuvens tenha aumentado a altitude de densidade do ar por onde a jovem passou, prejudicando o desempenho da aeronave. No entanto, após uma análise detalhada, foi concluído que isso não foi um fator determinante no acidente, pois os estudos mostraram que a altitude de densidade do vapor se igualava à do ar ao redor, depois de cerca de 200 pés. Embora Britney fosse experiente e cuidadosa, as condições desfavoráveis e o risco não identificado da estrutura de exaustão contribuíram para o erro fatal. A combinação desses fatores e a falta de visibilidade durante o voo final foram determinantes para o trágico acidente. Essa perda abalou profundamente seus familiares e amigos próximos. Sua irmã, Emily Goodrich, a descreveu como uma pessoa aventureira que fazia tudo o que queria e era a pessoa mais amorosa e gentil que já havia conhecido. Eu sempre disse que irmãs são melhores amigas e ela realmente era a melhor amiga para mim. Acho que todos que a conheciam sentiam que ela era sua melhor amiga, afirmou em uma entrevista. O funeral de Britney Infanger aconteceu em 23 de abril de 2022, no Latter-day Saint Stake Center, em Salmon, sua cidade natal. O trágico acidente que tirou a vida da jovem é um lembrete doloroso da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. Uma jovem com tanto potencial, que começou sua jornada com grandes sonhos, habilidades e um espírito aventureiro, deixou esse mundo muito cedo. Sua paixão pela aviação e sua alegria de viver deixaram uma marca permanente nas pessoas ao seu redor. Britney não era apenas uma piloto talentosa, mas uma mulher que irradiava positividade, sempre pronta para iluminar os dias daqueles que a conheciam. Embora as circunstâncias do acidente e os erros que ocorreram no processo de abordagem aérea possam ser estudadas e analisadas, o que permanece verdadeiramente é a perda irreparável que sua família, amigos e a comunidade enfrentam. Seu legado de coragem, determinação e amor à vida viverá para sempre nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado por hoje é só, e até o próximo vídeo.